capítulo 3. Vamos ler a primeira parte do texto, que vai do versículo 1 até o versículo 10. 1 João 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Nós estamos em dezembro, e dezembro tem a celebração do Natal, e por conta do nascimento de Jesus. E é bom nós aproveitarmos todas as oportunidades que temos para meditarmos sobre, não o Natal em si, como eu tenho falado no domingo, mas sobre o nascimento de Jesus. Este é um fato deveras importante para nós cristãos, não para a cultura cristã, mas para nós que somos filhos de Deus, como João fala aqui em sua primeira carta. Como para nós é alegre, é motivo de gratidão, de consolo, de esperança, meditarmos no fato que Cristo veio ao mundo, que o Filho de Deus, eterno, ele se fez carne, ele habitou em Cristo para habitar conosco, a fim de nos salvar, nos redimir, nos conquistar e nos libertar das garras malditas de Satanás. Então nós não podemos desperdiçar esta época, essas celebrações a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, fazendo dela o que o mundo faz, né? Sendo tão superficiais e muitas vezes fúteis em nossa meditação, em nossa consideração sobre o reino do Senhor. Nós temos que aproveitar esta época para meditarmos nas verdades que a Escritura traz, inspirada pelo Espírito Santo, a respeito da graça de Deus em fazer o seu Filho se manifestar, ou fazer o Filho de Deus se tornar carne e habitar conosco. Logicamente, ele fez isso para nos salvar. Essa porção da passagem da palavra de Deus que nós lemos, ela nos ajuda a meditar nisso. E eu quero gastar um tempo nesta noite, antes de nós orarmos, meditando um pouco nas verdades que estão aqui nesta passagem. Então, eu vou destacar 2 versículos, porque eles dizem para quê, né, com que finalidade Cristo se manifestou. A expressão se manifestar aqui é justamente se tornar carne. Nasceu, se tornou homem, fez-se verdadeiro homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus. Isso é fácil de entender porque a carta de João é uma defesa sobre o fato de que Cristo veio e encarnou entre nós, não é? Ele se fez homem. Há uma diferença entre encarnar e reencarnar. Eu sempre
Quero deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas confundem. A encarnação não é a mesma coisa que reencarnação. Cristo encarnou, ele se fez homem. Ele foi gerado no ventre de Maria, aquele corpo é dele, feito para ele, só dele, e é o corpo que ele tem até hoje lá nos céus. Ele habita de forma corpórea nos céus. Quando ele voltar, nós o veremos em seu corpo, né? Quando ele ressuscitou, ele levou consigo o seu corpo. Então, ele encarnou. A reencarnação é esta mentira em que alguns afirmam que é possível o que morreu voltar à vida em outro corpo, através de uma outra pessoa, enfim. Essa doutrina da reencarnação não é uma doutrina bíblica, não se encontra na palavra de Deus de forma alguma. Nós estamos falando da encarnação de Cristo e como ela nos faz bem, transforma as nossas vidas. Então, para que o Filho de Deus se manifestou? Para quê? A primeira coisa está no versículo 5. Diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, qual é a primeira coisa? Para que Cristo se fez carne? Porque se fez necessário o Filho de Deus se tornar homem, para tirar os nossos pecados. E aqui é a grande mensagem do Evangelho: Deus veio a nós, ele habitou conosco, ele manifestou a sua glória em Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus. Deus de Deus, eterno, da mesma essência, mas que no tempo certo, na história, se fez homem. Ele se humilhou, uma vez que deixou por um tempo a sua glória e habitou conosco, e não apenas habitou conosco, mas se fez igual a nós, com toda a fragilidade, com toda vulnerabilidade, experimentando uma natureza caída, com a única diferença: ele se manteve, ele permaneceu sem pecar. No mais, Cristo foi um homem, uma pessoa como todos nós somos. Ele fez isso justamente porque ele, para nos salvar, precisava ser homem. Foi por meio de um homem que o pecado entrou no mundo. Foi por meio da carne que o pecado entrou no mundo. Só por meio da carne o pecado poderia ser expiado. Só por meio do sofrimento e do derramamento de sangue o pecado poderia ser expiado. Deus não poderia sofrer. Ele precisava se fazer homem se quisesse nos substituir para nos salvar. Então Cristo veio a nós, manifestou seu poder divino, mas experimentou todo o sofrimento, toda a dor, e assim ele nos substituiu na cruz do Calvário. Em sua vida ele cumpriu a lei e ao final dela ele foi castigado pela lei. Ele nos substituiu de todas as formas, fazendo o que deveríamos fazer e sofrendo o que deveríamos sofrer. Foi por isso que Cristo teve que vir, Jesus teve que, o Filho teve que se fazer carne. Por isso ele teve que se tornar homem. E João está nos dando essa boa notícia, nos fazendo lembrar disso. Para isso Cristo se manifestou. Para isso ele se fez carne. Para tirar os nossos pecados. Para nos redimir dele, para nos dar salvação. Muito cedo lá no Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, o evangelho que abre o Novo Testamento, o evangelho de Mateus, no seu primeiro capítulo nos é dito justamente isso. Cristo, ele vai ter o nome Jesus, o Filho, vai ter o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso nos mostra o propósito, o para quê Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Isso tudo nós sabemos. Mas por que então esta época em que nós somos levados a lembrar com maior intensidade do nascimento de Jesus, é uma boa época para meditarmos nisso, a fim de nutrirmos nas nossas almas. Com base nisso que eu acabei de explicar, com base nisso que João está afirmando, que Cristo veio para nos libertar, para tirar o pecado,
o que nós podemos meditar? Eu alistei aqui algumas coisas, como isso pode nutrir a nossa fé. Primeiro, esta verdade de que Cristo veio para tirar os nossos pecados, nos faz meditar no fato de que somos, por natureza, pecadores, mas então Jesus nos salvou. Parece uma coisa muito simples, não é? Mas o que somos originalmente? O que somos por causa da nossa natureza caída? Somos pecadores. E isso tem uma série de consequências, nós sabemos muito bem. Como pecadores, o nosso estado é de pecado e miséria. Como pecadores, somos inimigos de Deus. Como pecadores, estamos condenados ao inferno. Como pecadores, estamos alienados, malditos, debaixo da ira. É assim que essa expressão e esta afirmação, ser pecador, traz para nós, apresenta para nós um quadro terrível. Talvez porque por estarmos já há tanto tempo experimentando a graça do Senhor, já não tenhamos a seriedade do que é ser de fato um pecador. Essa é a época, irmãos, quando percebemos, quando somos mais uma vez lembrados que Cristo veio, Ele veio justamente porque nós somos pecadores, porque era necessário que houvesse uma salvação para pecadores. E então, a segunda parte dessa meditação é: Jesus me salvou. Você pode ter um Natal péssimo do ponto de vista humano, do ponto de vista da festa, do ponto de vista do consumo. Você pode ter um Natal péssimo. Mas um cristão, ele nunca vai se achar preterido no Natal, nunca vai se achar injustiçado no Natal, nunca vai se achar pobre no Natal, porque Cristo veio, eu era um pecador e Ele me salvou. Não há coisa melhor do que essa. Não há notícia mais benfazeja do que essa. Não há nada mais confortador do que isso. Não há segurança maior do que essa notícia: eu era um pecador, mas Cristo veio e me salvou. Tem uma música baseada na palavra do Senhor, falando sobre a obra de Cristo e aquilo que o pecador redimido, ele diz, ele experimenta quando é alcançado pela redenção. A música diz: então todo pobre irá dizer, eu sou rico no Senhor. Todo fraco irá dizer, eu sou forte no Senhor. Essa é a meditação que nós podemos ter com base nessa notícia de que Cristo veio para tirar o nosso pecado. Eu sou um pecador, mas Cristo me salvou. Que Natal maravilhoso, se ele tiver este fundamento. Nada poderá nos roubar a alegria de celebrarmos o nascimento do nosso Redentor. A segunda coisa que podemos meditar aqui é que, se Cristo tirou os meus pecados, como esta realidade tem afetado a minha vida? Ou seja, tenho vivido em pecado, como os filhos do mundo, ou tenho vivido em Cristo, como os filhos de Deus? É um momento de muita alegria, mas é um momento também de avaliarmos a vida. Cristo veio para tirar os meus pecados. Nós sabemos disso, é uma afirmação aqui da palavra do Senhor. E é por isso que, uma vez que Ele tirou os meus pecados, eu não posso viver pecando. Quem vive pecando é aquele que não teve os seus pecados carregados por Jesus. Então, o Natal, o nascimento de Jesus, meditar nele e na sua finalidade para a vida do cristão, deve nos fazer pensar sobre o nosso estado em relação ao que Cristo fez. De fato, os meus pecados foram tirados. Eu tenho visto as evidências disso. Como eu tenho andado com a minha vida? Talvez uma coisa possa de fato nos abater nessa celebração. É o fato de nos encontrarmos devedores ao Senhor, no sentido de que ainda vivemos como pessoas que não foram redimidas. Ele tirou o meu pecado. Eu devo viver então como aquele que não é mais escravo do pecado. Uma terceira coisa: uma vez que eu estou nele, em Cristo, tenho me purificado. O verso 3 diz assim:
todo aquele que nele tem esta esperança, a esperança da sua vinda, segunda vinda, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então essa é uma boa época, não apenas para meditar sobre o fato de se eu tenho vivido em coerência com o fato de que Cristo tirou o pecado, mas eu também tenho positivamente me esforçado em purificar a mim mesmo. É um momento talvez de restabelecer um compromisso com a santidade, com a pureza. Cristo ele veio e se fez igual a mim, para que eu pudesse ser igual a Ele. Ele se fez assumindo a minha natureza para que eu pudesse usufruir da natureza dele. Ele se fez pecado para me fazer justiça. Quando essas verdades elas impactam o meu coração, o Evangelho me alcança e me prende, ele me constrange de fato, me constrange a purificar-me. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, meditar no nascimento de Jesus deve nos fazer pensar sobre a nossa santificação, sobre a nossa luta a respeito do pecado, sobre como eu tenho, a cada dia que passa, buscado mais pureza, mais santidade, mais retidão. Afinal de contas, Cristo veio tirar o pecado para que eu pudesse, livre do pecado, viver em santidade de vida. Romanos 6 é um bom texto para você meditar nessa época do Natal, porque fala que Cristo veio, destronou Satanás, como veremos daqui a pouco, e assim nós somos livres para viver e praticar a justiça, para glorificarmos a Deus com as nossas obras. A última coisa aqui que nós devemos meditar é no futuro dos filhos de Deus. Aqui ele fala que quando ele se manifestar, ele se manifestou, e lá no princípio do capítulo, ele fala do quando ele se manifestar. No capítulo 2, verso 28 e 29, fala: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, essa celebração do nascimento de Cristo deve me fazer olhar para o futuro. Cristo veio e ele não terminou a obra já, mas ainda não. Ou seja, ele veio, voltou aos céus, depois de ressurreto e voltará. Então eu penso num grande futuro que me aguarda, não é? Às vezes o Natal, ele, por conta dessa configuração que ele tem, uma festa que cria em nós muitas expectativas. Quem aqui já não se sentiu frustrado no Natal? Você esperava uma coisa e foi outra. Esperava uma ceia, foi outra. Esperava um tipo de companhia, foi outro. Esperava um presente, foi outro. Entrou num amigo secreto, esperava uma coisa, foi outra. Não é? E aí você, quando você está num país em crise, você pensa, bom, o próximo Natal então vai ser pior ainda. E muita gente, ao invés de se alegrar no Natal, se entristece. Perspectivas ruins, não é? Para o cristão, não. O cristão, ao ser lembrado do nascimento de Cristo, ele sabe que Cristo veio para redimir todas as coisas. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele já tirou o pecado, ele já destruiu Satanás, e ele irá estabelecer o seu reino. Ele, quando se manifestar, nós estaremos com ele. Nós aguardamos isso, né? Aguardamos outra grande festa, muito melhor do que qualquer Natal, o dia que Cristo virá às bodas do Cordeiro. É momento de meditar no futuro. Cristo veio e ele voltará um dia. Eu devo estar pronto e o meu coração deve se alegrar nisso. Mas um outro versículo é o versículo 8, que está escrito: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, são duas coisas aqui, não é? Primeiro, se manifestou para tirar o pecado. Depois, em segundo lugar, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo é o inimigo.
o inimigo das nossas almas, o adversário, o acusador. Então aqui temos um reforço para o que nós vimos antes. Jesus veio destruir Satanás e o que ele fez em nós. A sua obra em nós, a obra de Satanás. Que obra é essa? Num pacote, ela é chamada de depravação total. Os elementos disso aí são vários. Eu listei aqui alguns. O endurecimento do coração. Quando nós não tínhamos Cristo e estávamos debaixo do domínio de Satanás, o nosso coração era duro. Havia o engano que dominava as nossas mentes, a cegueira que nos impedia de ver Cristo, a corrupção que nos degenerava cada vez mais, a indisposição contra Deus que nos impedia e nos incapacitava de buscar o Senhor para sermos salvos, e a escravidão do pecado, dentre tantas outras coisas, são obras de Satanás em nós, no nosso coração. É o fruto daquilo que ele realizou lá no Éden, convencendo os nossos primeiros pais de pecarem contra Deus. Esta obra realizada trouxe consequências para nós também. E esta é a obra de Satanás. Pessoas, uma humanidade perdida, cega, enganada, endurecida, corrupta, indisposta para Deus, escrava do pecado. Nós também estávamos neste contexto, nós fazemos parte disso. Cristo veio então para destruir as obras de Satanás. Não apenas as obras foram destruídas, mas o próprio diabo, o inimigo, foi derrotado e será destruído afinal. Agora, que coisa maravilhosa, ao invés de uma semente da corrupção, aquilo que estava em nosso coração e nos indispunha contra Deus, em nós está a semente divina. Veja o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Quando Cristo tira o pecado, ele não deixa o lugar vazio, não é? É uma obra completa. Se tira alguma coisa, outra coisa tem que ser colocada no lugar. Ele tirou o princípio da rebelião, o princípio da incapacidade, o princípio da corrupção, essa semente diabólica, e agora ele implanta em nós a semente divina, o seu evangelho, o seu Espírito Santo, e nos capacita então a não vivermos mais debaixo da égide de Satanás. Ele destruiu o que Satanás fez, e ele construiu algo novo em nós, nos deu um novo coração, ao invés de endurecimento, um coração quebrantado, ao invés de engano, a verdade libertadora, ao invés de cegueira, luz que nos permite ver claramente, ao invés de corrupção, santificação, ao invés de indisposição contra Deus, desejos, afeições piedosas, ao invés de escravidão no pecado, a liberdade dos filhos de Deus, que é a escravidão da justiça. A obra foi destruída e outra obra maravilhosa, excelente, foi realizada em nosso coração. Então isso nos leva a meditar em algumas coisas também. Primeiro, no fato que estamos livres do pecado e não precisamos nem podemos mais nos sujeitar a uma vida de pecado. Deus quebrou o que Satanás fez por meio de Jesus Cristo. Nós estamos livres agora. É maravilhoso saber disso, porque quando eu encaro as minhas lutas, e muitas vezes tento me convencer de que o meu pecado é intransponível, é invencível, eu preciso mais uma vez voltar ao Evangelho. E essa é uma época maravilhosa. Cristo veio e ele destruiu as obras de Satanás. Não, o pecado não é invencível. Ele já foi destruído. Eu preciso agora ser coerente com isso. Eu preciso viver e me apossar dessa liberdade que os filhos de Deus têm. Eu estou livre do pecado. Daí vem a segunda coisa que nós podemos meditar, que o pecado não é mais meu princípio de vida. Eu estou livre porque Cristo destruiu as obras do pecado. Ele não é o princípio que rege a minha vida, as minhas escolhas e tudo mais. Pelo contrário, agora, na verdade, eu sou constrangido pelo amor de Cristo, que veio para me libertar,
que veio para me salvar, que veio para destruir as obras do diabo. Então eu posso e devo amar o meu irmão. É interessante isso, né? Podiam ser listados aqui muitos outros pecados, mas a prática positiva, né, que deve ser colocada aqui, de amar o irmão, é possível porque Cristo destruiu as obras do pecado. E o pecado que é anotado por João é justamente a falta de amor ao irmão. Não amar o irmão, né? Como eu tenho dito aqui, irmãos, uma das partes mais difíceis do Evangelho são aquelas que dizem respeito a relacionamentos, amar pessoas, lidar com elas, sobretudo com os irmãos em Cristo, né? Então, nós não consideramos muito dessa forma, mas aqui é um pecado grave, é um pecado até que nos distingue, não é? Ou melhor, que distingue os filhos do mundo dos filhos de Deus. Os que não amam os seus irmãos, eles não são filhos de Deus. Essa é uma marca distintiva dos filhos de Deus, o amor ao irmão. Então, eu não consigo amar fulano, eu não consigo amar ciclano, eu sou uma pessoa muito reservada, eu não sou muito dada a servir, a amar, a caminhar junto. Isso não cabe, né? Você pode, você consegue. Por quê? Porque Cristo destruiu as obras de Satanás. Egoísmo, vaidade, orgulho, inveja, egocentrismo, todas essas coisas que nos impedem de ir ao outro, foram quebradas por Cristo. São obras de Satanás destruídas por Cristo. E o fato de Ele ter destruído isso e nos amando, Ele nos torna agora um instrumento de amor. Porque Ele nos amou, nós podemos amar os nossos irmãos. Então, uma boa meditação no Natal é sobre como está o meu amor pelos meus irmãos. E muitas vezes, irmãos, quando falamos sobre isso, pensamos logo em alguém com quem nós estamos meio ressentidos. Uma pessoa especificamente. Isso é muito bom. E se há esse problema, você deve buscar a reconciliação. Mas foi o outro. A Bíblia diz assim: se você tem um problema com seu irmão, você é o causador do problema, vá falar com ele. Se o seu irmão tem um problema com você, ele é o causador do problema, vá falar com ele. Então, a iniciativa é sempre nossa. Então, se você tem um problema pessoal com alguém especificamente, essa é uma boa época para você, não levando o espírito do Natal, né, como tem nos filmes, mas pelo que Cristo fez por nós. Por causa do que Ele veio fazer quando se tornou carne, Ele veio destruir as obras de Satanás. Inimizade é obra de Satanás. Você não pode viver em inimizade. Mas nem sempre nós temos um inimigo específico. Amar, irmãos, ou deixar de amar, é ser indisposto. É ser indisposto para o outro. É ter preguiça mesmo de estar com o outro, de ouvir o outro, de servir o outro, de dar para o outro. Como é que Deus mostra o seu amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, não é? Então, muitas vezes nós estamos aqui, estamos rindo, estamos brincando, compartilhamos as coisas e tal, mas não nos servimos, nós não nos envolvemos, nós mantemos as coisas numa distância segura, ainda que sejamos amigos, nos chamemos de irmãos e não tenhamos nada contra o outro. Somos frios, não somos servos, fazemos o que é possível. Isso não é amar. Isso é um tipo de vivência cordial, gentil, mas não é amar necessariamente, como a Bíblia diz. Não é? Então nós temos que amar. Esta é uma das marcas do discipulado. E é uma boa meditação para nós termos nesta época. O quanto temos amado os nossos irmãos. O quanto esta confissão de amor tem se traduzido em atos. Porque o próprio João diz isso, né? Filhinhos, não amem de palavra, mas de fato e de verdade, né? Traduza as suas palavras que declaram amor em atos.
Façam as pessoas saber que vocês as amam de verdade por meio de atos práticos que são inequívocos quanto à prova de amor. Então, veja isso aqui: quem não ama o seu irmão não é filho de Deus. Então, é uma boa coisa para nós meditarmos. Como é que nós estamos lidando com o egoísmo, com a falta de desejo de servir os nossos irmãos? Ou como nós poderemos implementar ações em nossas vidas que mudem de fato estas coisas. Então, a última coisa a meditar aqui, e com ela eu encerro, é justamente: eu devo ser reconhecido pelo que Cristo fez em mim. O que Cristo fez em mim? Ele tirou o meu pecado, Ele destruiu as obras de Satanás, Ele me fez então filho de Deus. Eu devo ser reconhecido como um filho de Deus. Sou um filho de Deus e não sou um filho do diabo. Cristo veio para mudar a minha família, mudar a minha filiação. Estava alienado, agora já não sou estrangeiro, nem peregrino, mas eu sou da família de Deus. Eu sou um filho de Deus, sou irmão de Jesus. Então, eu devo meditar nisso. Eu já não sou mais um filho do diabo. Eu devo ser reconhecido por aquilo que eu sou, a identidade que Deus me deu. Eu sou um filho de Deus. Que o Senhor aplique nos nossos corações a sua palavra.